Arendt foi o maior expoente da filosofia no século XIX. Mulher, judia e refugiada, nos apontou muita coisa sobre educação e também sobre autoridade. Sobre autoridade, ela falou o seguinte: autoridade tem origem no passado. Ela exige muito reconhecimento e aceitação e não pode ser fabricada. É isso mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Com a autoridade que a experiência na educação nos proporcionou, eu quero bater um papo aqui com vocês, começando o melhor podcast sobre educação e variedades aqui da cidade de Porto Velho, que vai alcançar todo o estado de Rondônia. E deixa eu te falar uma coisa, aqui a gente vai falar sobre educação, escola, cotidiano, desafios, sonhos, tudo com muita leveza, escuta e propósito. E não vai ser aula, viu? Não é palestra, é só um bate-papo. E se você vive ou se interessa por esse universo, já chega mais. Esse é só o começo. E deixa eu te falar uma coisa. Eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Hoje, o nosso tema aqui vai ser sobre educação, saúde, liderança feminina e também sobre a trajetória de uma mulher muito querida. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou aqui com Ana Maria Negreiros. Ana, que bom que você está aqui com a gente nessa estreia do nosso programa Deixa eu te falar uma coisa. E aí, eu quero te perguntar, quem é Ana Maria Negreiros? Que bacana, Glaucia, estar aqui no seu primeiro podcast, como sua prima, amiga. Te desejo tudo de bom e eu tenho certeza que pelo potencial que você tem, tudo que você faz com amor e com carinho. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser sucesso para todo o nosso estado e para o Brasil todo, né? Exatamente. E é uma felicidade estar aqui com você, a gente poder falar um pouquinho da nossa história, a gente poder falar quem é a Ana Maria. Né? Ana Maria é essa menina aqui, muito feliz com a vida, que acredita muito no bem, né? E gosta muito de viver. E essa é a Ana Maria. Mas deixa eu te falar uma coisa, a Ana Maria está sendo muito humilde, não está nos falando que a Ana Maria é formada em odontologia, foi vereadora, ajudou primeiro por muito tempo seu pai, Ramiro Negreiros, foi vereadora por longo tempo, foi candidata a vice-prefeita de Porto Velho, foi gestora em uma unidade de saúde aqui do estado de Rondônia e hoje a Ana Maria Negreiros é gestora no Hospital de Amor lá do Acre. Então, muito bom, Ana, ter você aqui com a gente. E aí, Ana, você sabe que a gente vem de uma família forte, né? Cheia de histórias. E que lembranças você traz da infância que você pode compartilhar aqui com a gente? A minha infância, como a sua também, Glaucia, a gente, além de gostar muito de brincar, né, de estudar, né, a minha vida sempre foi a vida política. Eu sempre falo, quem me conhece fala assim, Ana, a Ana dos 7 anos, que eu me recordo muito bem quando eu ia para as caminhadas do meu pai, o Ramiro Negreiros, e ele estava falando, né, numa reunião, e ele terminou de falar, eu falei, pai, agora é minha vez de falar. E aquilo eu tenho uma foto, hoje tem até no meu Instagram, essa foto, o meu pai falando, e quando ele terminou, tem eu pedindo para que eu pudesse falar também ali naquela reunião. E isso não sai da minha cabeça e do meu coração, esse momento da história política na minha vida, desde criancinha, desde os 7 anos de idade, ali a gente acompanhando ele, e a gente aprendeu muitas coisas, né? Muitas coisas do bem que a gente faz hoje, vem aí do meu pai, que eu sempre falo, que é o meu herói, o meu ídolo, o amor da minha vida. Ana, e como dentista, como vereadora, como gestora da saúde, como que você enxerga a importância da educação para que a gente tenha uma saúde pública de qualidade? Porque o nosso programa, a gente fala com leveza, mas a gente vai pautar aqui assuntos muito sérios, como da educação, como da saúde. E qual a importância que você vê da educação dentro da saúde, para que se tenha uma qualidade realmente na saúde? A educação é tudo. Falo que nós só vamos ter um Brasil, um mundo melhor quando a gente tiver uma educação de qualidade, uma educação para todos. Né? E é da educação que a gente
aprende tudo, né? Vai ser na escola que as crianças vão aprender a ter uma boa saúde, já começa com a higienização. É na escola que agora começou também levar para a escola de novo. E a gente lembra, Glaucia, você tinha medo quando a gente chegava a vacina, a gente tinha medo, mas a gente tomava. Aquela do braço. Né, do braço. Quem lembra da pistola, nós tomamos essa vacina na escola. E é através da educação que os professores vão estar ali ensinando para as crianças que a saúde vem da vacinação, que a saúde... e tudo é educação, né? Eu acredito que só a educação vai transformar o nosso Brasil em tudo para melhor. Então, é através da educação que nós vamos ter uma melhor saúde. E vai ter uma economia em tudo, porque nós vamos ter a prevenção, né? É melhor prevenir do que remediar. E é através da educação que nós vamos ter toda essa prevenção, começando das nossas criancinhas. Verdade, Anny. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, tem aquele economista americano, James, e a cada $1 investido na primeira infância, é como se você economizasse $7 quando essa criança já estivesse mais velha, porque você ia economizar com a questão da segurança pública, entre vários outros estudos que ele aponta. E aí também desde a saúde na escola, né, Ana? Da criança aprender a lavar as mãos, dos programas de saúde escolar, como a entrega de óculos, né, nas escolas. Então tudo isso é muito importante. Agora deixa eu te falar uma coisa, e esse assunto eu sei que você vai gostar muito. Mulher, política e propósito, Ana Maria. Como foi ocupar esses espaços de poder, Ana, sendo mulher? O que você enfrentou? Conta pra gente. Glaucia, infelizmente existe o preconceito da mulher na política, né? Muitos avanços já foram alcançados, mas a gente sabe que a gente tem que alcançar ainda muitas coisas. A gente sabe que nós temos 53% do eleitorado feminino. Você vê a Câmara Municipal de Porto Velho, tem 2 vereadoras. Você vê a Assembleia, tem 4 deputadas. Vê no Congresso Federal também. Ainda a mulher tem que buscar mais ainda, né? Nós mulheres, eu sempre falo, nós temos que acreditar na gente também, né? Nós mulheres temos que ser mais unidas entre nós, porque nós somos o maior colégio eleitoral do Brasil. Não só aqui do Norte, não só de Rondônia, não só lá do Acre, é do Brasil todo. E nós mulheres temos que dar as mãos. E eu não aqui falando jamais, os homens também são importantíssimos na política, mas eu acredito que quando tem uma mulher, tudo tem uma diferença, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, você está lá no Acre, e eu não sei se você sabe que a Câmara aqui de Porto Velho, agora são 23 vagas, e nós só temos 2 mulheres entre esses 23 vereadores. O que você acha disso? Então, como eu estava falando, é pouco, né? Não chega a quantos por cento? Não chega a 10%, 1%, né? Não chega a 1% do cargo ocupado no nosso município. Por quê? Mas aí a gente pensa, o que as mulheres, há tantas coisas que as mulheres têm que fazer, né? Eu sempre falo, a mulher é dona de casa, a mulher é mãe, a mulher trabalha fora, e a mulher tem que ter mais espaço, Glaucia. Eu vejo isso, e quando a mulher está com espaço, quando ela é empoderada, ela consegue fazer muita coisa, como você fez na Secretaria de Educação. Eu tenho certeza que foi, não porque você é minha prima, foi a melhor secretária de Educação que o nosso município de Porto Velho teve. E quem foi? Foi uma mulher, né? Acredito que fui uma grande vereadora, né? Sempre trabalhei com respeito, pautado sempre a ética, a honestidade e principalmente o amor. E você sabe por quê, Glaucia, que a mulher é diferente em tudo que ela faz? Porque nós somos mãe. Né? Eu ainda não sou mãe, mas eu sei o que é um amor de mãe. Eu sei o amor que as minhas avós tinham por mim, eu sei o amor que a minha mãe tem por mim. E a mãe dá a vida pelo filho. Eu sei que o pai também faz isso, mas nós podemos gerar o fruto, né? O ventre da nossa barriga, vem ali o filho, um amor diferenciado. E tudo que a mulher toca é com isso, é com amor de mãe, com amor de fazer sempre o melhor. E eu acredito que nós precisamos mais mulheres na política. Quando as mulheres estão empoderadas em qualquer lugar, ali a coisa vai andar melhor. Eu acredito nisso. E deixa eu te falar uma coisa. Ana Maria, como eu disse no início do podcast, ela está lá no Acre, em Rio Branco. E eu quero saber, Ana, de você, o que você levou da tua experiência na vida política para agora ser gestora de saúde de uma grande unidade lá em Rio Branco. Como tem sido essa experiência e o que você já realizou?
Olha, Glaucia, graças a Deus, além de ter sido uma parlamentar, né, eu sou dentista, sou da área da saúde, tenho uma pós-graduação em gestão hospitalar, né, sou apaixonada pela saúde e eu sempre falo, quem não gosta de política, a gente às vezes tem que aceitar o que vier, né? Se eu não lutar pelo que eu quero, eu tenho que aceitar o que vier. E a política, nós fazemos política em tudo. Aqui nesse momento nós estamos fazendo política. Né? Então, aonde você for, você tem que fazer a política do bem. E aonde eu vou, eu sempre tento articular coisas do bem, trazer coisas do bem para as pessoas. E hoje eu tenho uma missão lá no Hospital de Amor diferente, né? Eu saí da vida pública como parlamentar e hoje estou na missão da saúde. Né? Eu falo que é uma missão, que é lá no Hospital de Amor, lá no Acre, a qual a gente vem fazendo, graças a Deus, um trabalho para ajudar as pessoas. Então assim, quem começou a sintonizar agora na TV ou no Instagram, está nos acompanhando, ou no YouTube, em todas as plataformas que nós estamos, eu vou lembrar que nós estamos no nosso episódio de estreia com o tema Educação, Saúde e Liderança Feminina, a trajetória de Ana Maria Negreiros. Agora, Ana Maria, você tem alguma lembrança da época da escola que você quer falar aqui pra gente? Ou de algum trabalho que você tenha realizado quando foi vereadora, que tem a ver com a educação, que mostra que você colocou ou não a educação como pauta prioritária? Glaucia, nós estudamos na Escola Nossa Senhora do Amparo, né? Em frente da minha casa, e a gente tinha ali com as nossas professoras maravilhosas que ensinavam, educavam a gente. Diretora Rosa, a diretora Rosa, e a gente não consegue esquecer. E eu cresci, né, sempre acreditando que a educação, como eu falei, uma educação salva, a educação transforma, a educação é tudo, né? E quando eu fui vereadora, eu tive a felicidade de ter lutado e ter conseguido. A nossa escola Nossa Senhora do Amparo era alugada, né, ali na esquina da Rua 10, e hoje nós temos uma linda escola ali no Jardim das Mangueiras, através do ex-governador, a qual quero agradecer, o senador Confúcio Moura. Estive várias vezes com Confúcio Moura, pedindo que era atual governador no tempo que eu era vereadora, e conseguimos construir uma linda escola. Eu lembro que as crianças não tinham nem parquinho para brincar, né? E quando o governador Confúcio Moura perguntou qual era o meu maior desejo para a minha comunidade, eu falei que era construir a escola Nossa Senhora do Amparo. E ela está lá linda, tenho certeza que maravilhosa para atender mais de 800 crianças ali do nosso bairro. Onde não tinha um parquinho, hoje tem uma quadra poliesportiva, que eu acho que tem que ter o lazer, tem que ter a cultura para as nossas crianças também, juntamente com a nossa educação. E através da educação que transformou minha vida desde pequenininha, eu vendo aquela escola simples, eu vi que nossas crianças mereciam muito mais e nós tivemos a felicidade de construir a linda escola Nossa Senhora do Amparo. Deixa eu te falar uma coisa, nós vamos para um breve intervalo, mas já já a gente volta com muito mais e algumas histórias super interessantes e que são segredos da Ana Maria Negreiros e ela vai revelar aqui para vocês. Deixa eu te falar uma coisa, estamos aqui no nosso episódio Educação, Saúde e Liderança Feminina com a Ana Maria Negreiros. Eu pedi para ela falar alguma lembrança da infância dela e a Ana Maria veio aqui me falar a história da escola, mas eu quero que você lembre, Ana Maria, de quanto você era traquina. Que bom que toda a traquinagem foi revertida aí com a construção de uma escola estadual, Nossa Senhora do Amparo. Então acho que você está perdoada pela diretora Rosa, pela minha primeira professora Renildes, que eu lembro muito bem, acho que está perdoada. Mas eu quero que você conte aqui pra gente, deixa eu te falar uma coisa, Ana. Eu lembro que tu corria aquela rua de Cascalho, a Rua 10, fugindo da escola. Como é que era isso? Você tem essa memória, Ana? Porque eu lembro. E uma vez eu quis fugir também. Eu quis fugir e eu fugi só uma vez. Minha mãe pegou um cipó. Ah, não, foi a sandália havaiana. Eu levei 3 sandalhadas. Naquela época ainda não tinha lei, que é proibido bater nas crianças, né? Será que vai cortar essa parte? Eu não sei. Mas eu levei 3 sandalhadas, eu só fui até a metade da Rua 10. Voltei para a escola. Nossa, nunca mais eu fugi da escola. E você fugia, não era isso?
Fala a verdade, deixa eu te falar Acho que uma a coisa, gente tinha Ana. quantos anos naquela época? Ali Tinha uns era 4 anos, aninhos. 4. Eu tinha medo de estudar. Eu via a professora, eu corria, e minha casa era em frente da escola, eu corria, mas acho que eu fiz isso umas 2 vezes também e parei. Era uma festa aquela época, era bom demais. Era. E aí, Ana Maria, nos bastidores, eu falei que eu ia falar sobre isso, ela estava me chantageando, ela falou, se você falar, eu vou dizer que você fugia do dentista. E, gente, é verdade, tadinho, meus dentinhos, 4 anos, era tudo podre, os da frente, que era de leite, né? E aí, a minha mãe, ela botava na minha cabeça o seguinte, tadinho, eu acreditava, mandar um beijo pra minha mãe que tá me assistindo, Dona Eliette Negreiros. Ela dizia, não, os dentes da minha filha são tudo podre assim, porque ela tomou muito antibiótico quando era pequena. Né, Ana? A Glaucia viu, chegava aquelas vans odontológicas, e aí eu sempre gostei de tomar vacina, eu não tinha medo de tomar vacina, eu não tinha medo de ir no dentista, eu sempre era a primeira da fila, lembra? E a Glaucia, eu nunca me esqueço, quando a gente foi tomar aquela vacina que era a pistola, a Glaucia desmaiou atrás de mim. Desmaiei pra ver se quando ela podia. viu com medo da vacina, e a Glaucia era medrosa, e hoje é uma mulher tão empoderada, né? Tão corajosa, graças a Deus. Tomei vacina da Covid. Toma vacina. Tudo. Não tinha medo de dentista, foi por isso que eu fiz odontologia, foi para mostrar para a Glaucia que é importante a saúde bucal, e a Glaucia saía correndo. Quando colocava aquele flúor, lembra? Ave Maria, eu até queria faltar à escola, que era na escola também. Era na escola. Que importante então, né, Ana? Agora a gente lembra, recorda essas coisas que faz a gente lembrar, né? E aí, como interage, como é importante essas políticas intersetoriais, saúde, educação, assistência social. E aí, Ana, agora uma pauta séria. Eu lembro também que você foi secretária adjunta de assistência social. Sim. Então, o que você traz da memória do tempo que você ficou numa pasta importante de assistência social? O que foi possível fazer e o que você acha que deve ser priorizado enquanto política pública para essa área da assistência social? Olha, eu tive a felicidade, fiquei pouco tempo, né? Mas aprendi muito, também pude contribuir muito. Eu sempre falo, os 3 pilares é a saúde, educação e a assistência social, né? E eu fiz parte da assistência social, hoje faço parte da saúde e trabalhamos muito, né? Para transformar os CRAS melhor. Hoje o CRAS que tem lá em Jaci, Paraná, teve a nossa participação, a nossa contribuição para que fizesse um CRAS que lá antigamente era alugado, para chegar mais perto da comunidade, das famílias que precisam de ajuda, as famílias mais vulneráveis. Então sempre eu trabalhei pensando em estar mais perto para ajudar ali na parte, tanto na saúde, educação e assistência social. Ana, deixa eu te falar uma coisa, voltando um pouquinho aqui para a questão política, que eu vejo que está no teu sangue, apesar agora de estar fazendo um trabalho de gestão, né, de administração em saúde lá no Acre, mas eu vejo que está no seu sangue, até porque realmente, literalmente está. Mas o que eu queria saber de você é com relação, inclusive, pode até colocar aqui no nosso programa, não sei se no que está indo para a TV, mas no que vai para as redes sociais, aquela senhora que foi candidata, acho que a governadora no Piauí, que ela dizia assim, vocês querem me calar? Ah, então você quer me calar? Pode colocar a velhinha falando aqui isso. Você quer me calar? Não quero calar. Eu quero te perguntar, Ana Maria, qual foi o momento mais difícil que você enfrentou quando estava na política como vereadora, como candidata a vice-prefeita, e o que te ajudou a seguir em frente e não desistir do teu propósito? Glaucia, como eu falei para você aqui, infelizmente há ainda muito preconceito com a mulher na política. Teve, né? alguma vez alguém te quis calar? A gente sente, mas eu sempre fui empoderada, né? Eu sempre mostrei que eu estava ali escolhida pela população, como todos ali foram escolhidos, e eu mostrava também a força da mulher. Mas se a mulher baixar a cabeça, infelizmente há muito preconceito com a mulher na política. Mas graças a Deus está melhorando muito, né? E quero que isso melhore aqui no nosso, não só no nosso estado de Rondônia, no Brasil todo, que cada mulher possa se empoderar mais, possa estar onde ela quiser, não só na política, onde ela quiser estar, ela tem a força para estar. Deixa eu te falar uma coisa, Ana. A gente vê aí muito jargão sobre o equilíbrio, né? De vida profissional, de ser mulher.
de ser esposa, de ser mãe, e a gente tem que trabalhar esse equilíbrio, né? O que você pode falar sobre isso? Realmente é possível ter esse equilíbrio se dedicando à vida profissional, se dedicando à vida familiar? Dá para ter um equilíbrio? O que nós mulheres, e você é uma mulher empoderada, por isso é a nossa homenageada nesse programa de estreia, o que você pode falar sobre isso? É possível ter um equilíbrio? Ou a mulher muitas vezes disfarça que está tudo bem para dar conta de tudo? Como é que é isso, Ana? Nós mulheres sabemos, né? Eu sempre falo, a mulher dá conta de tudo, né? Ela dá conta da família, do esposo, dos filhos, do trabalho, mas eu acredito que tudo tem que ter o seu equilíbrio, Gláucia. A gente tem que ter um equilíbrio, tem que se doar para o nosso trabalho, mas quando estamos em família, a gente tem que esquecer ali, se doar pela família. Eu sempre fui assim, né? Eu me dou em tudo que eu faço. Eu me dou ali, quando eu estou trabalhando, eu só estou trabalhando, estou me doando. Eu estou em casa, eu estou doando pela minha família ali. E eu acho que tudo tem que haver um equilíbrio, mas para nós mulheres não é fácil. E eu acredito que por isso que nós não temos muitas mulheres aí na rua, trabalhando e pedindo votos e colocando o seu nome à disposição, porque para nós mulheres nós temos muita coisa em uma só para resolver. Mas a gente tem que ter o equilíbrio. Em tudo na vida nós temos que ter o equilíbrio. É verdade, Ana, e é tanto que você tocou num ponto muito importante e numa evidência que é constatada. Muitas mulheres não se colocam à disposição em cargos eletivos porque realmente não tem tempo, né? Porque não tem, às vezes, um companheiro para te ajudar, ou porque, historicamente, vem essa cobrança da mulher para ser mãe, para ser esposa, e qual o espaço que ela vai se dedicar? E, às vezes, a mulher até se lança candidata. Muitas vezes, Ana, só para cumprir a tabela ali do número de vagas para o partido, muitas vezes nem tem o apoio do partido, é só realmente para servir de escada, porque a mulher não tem tempo de fazer a sua campanha, né? Mas o que eu acho legal da Ana Maria é que realmente a Ana Maria faz esse equilíbrio, né, de vida profissional, de vida familiar, e é tanto que uma vez eu até briguei com a Ana Maria, mas ela me ensinou, foi uma lição para mim. Um tempo desse eu liguei para a Ana Maria às 8 horas da noite, era um assunto seríssimo. E a Letícia e o Cláudio estão aqui nos estúdios, e a Letícia sabe disso, porque isso gerou uma briga na família, né, Ana? Eu liguei para a Ana Maria às 8 horas da noite, o telefone da Ana Maria desligado. E aí eu fiquei inconformada. Aí eu liguei para a Letícia, que é a irmã, a Letícia falou assim, não, Gláucia, todos os dias, 8 horas da noite, a Ana Maria desliga o telefone. Porque ela não quer ser incomodada, porque ela precisa descansar para estar bem no outro dia. Eu falei, gente, isso não pode. A Ana Maria já está longe, já está lá no Acre, tem essa coisa séria para resolver e a Ana Maria não atende o telefone. Mas isso foi uma lição, mas não Ana. É que eu desligo o telefone, é a internet. Porque eu acho que isso aqui consome muita gente, né? O telefone, assim, a gente tem que ter um momento familiar, né? Eu cheguei em casa, eu trabalho o dia todinho. Eu saio de casa às 5 horas da manhã, vou malhar, volto, tomo meu banho, tomo meu café, vou para o trabalho. Chego em casa por volta de 7 horas da noite. Aquele momento, a gente precisa relaxar, fazer o jantar. Isso aqui consome muita gente. A gente sempre quer ver alguma coisa no Instagram, quer ver alguma reportagem. E isso, a gente já passa o dia todo tentando ver, fazer alguma coisinha, e a gente tem que ter esse cuidado. E eu tomei essa regra na minha vida, que a partir das 8 horas da noite eu não faço mais internet. Eu nem vou falar aqui, Ana, que é 19 horas, tá? Eu aumentei para 20 porque eu acho um absurdo ser 19 horas. Então, para não ficar chato com o meu público, eu tô dizendo que é 20, mas é 19 horas, não é, Às 20 horas eu já não mexo mais com internet, então não me mande mais o WhatsApp, que eu não vou ter resposta. Só no outro dia, 5 horas da manhã, eu respondo. Deixa eu te falar uma coisa, Ana. A gente olha assim para você é uma menina bonita, comunicativa, né, uma liderança nata. Hoje está lá em Rio Branco, já esteve aqui em Porto Velho, semeou. Em Rio Branco já recebeu, foi uma homenagem de cidadã, né, do Acre pela Assembleia Legislativa. E eu queria te perguntar, você fez faculdade? Você estudou? Foi fácil para você? Os teus pais tiveram esse mesmo acesso? Você veio de uma família que teve condições de estudar para poder te colocar nesse caminho? Ou isso foi um esforço, mais um esforço dos seus pais?
Olha, Gláucia, como meu pai, como a sua mãe, seus pais também, eles eram muito humildes, né? Viviam no sertão do Ceará, né? Naquela época não conseguia estudar, Eita, né? teu olho tá querendo lacrimejar, Ana. Tá É porque emocionada? não, é quando a gente fala da nossa família, de tudo que eles passaram, tudo que eles viveram e hoje o que a gente vive, então assim motiva a gente, né? Deixa a gente assim bem coração bem apertado, mas feliz, né? De saber que tudo que eles fizeram, lutaram por nós. Hoje sou dentista, você terminou o doutorado? Tô terminando. Está terminando o doutorado e sua mãe não conseguia, tinha que ir de jumento para poder chegar na escola lá no sertão do Ceará. Então, assim, isso eu acho que fez a gente fazer sempre o melhor, né? Tudo que eles viveram, tudo que eles puderam fazer pela gente, sempre querendo que a nossa educação fosse, que a gente estudasse, que a gente não tivesse a vida que eles tiveram. Então, isso nos deixa muito emotivo, nos faz a gente recordar e agradecer por tudo que a gente vive hoje. Né? Então, realmente, seus pais foi realmente uma escola para você, principalmente a vida do teu pai, né, do Ramiro, né, Ana Maria? Fala pra gente como é que tá o Ramiro hoje, o que que ele te inspirou, o que que ele tanto fez na história de Porto Velho, de Rondônia. Fala um pouquinho pra gente desse homem que você tanto diz que te inspirou. Sim, falar do meu pai é falar de tudo da minha vida, né? Eu sempre falo que eu sempre quis ser o meu pai. A gente brincava, eu fazia os discursos dele, que ele fazia na Câmara, e isso motiva muita gente, né? A gente ser o que a gente fazer o que a gente faz, e eu sempre falo que foi através do meu pai, desse grande homem, o Ramiro Negreiros. E eu tenho a maior alegria de falar desse homem, aonde eu vou. Então nós vamos chamar mais uma vez o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para Ana Maria se recuperar desse momento que ela está muito emocionada. Já, já! Deixa eu te falar uma coisa, nós já nos recompomos e nós estávamos conversando aqui no intervalo, né, Ana Maria, de quanto você me inspirou também e por isso você está na estreia do programa. Você naquele momento na vida política, já vereadora e me inspirando na tua coragem, Ana, porque não é fácil ser secretária do maior município do estado de Rondônia, com um orçamento só da educação maior do que 50% dos municípios do nosso estado, mas conseguimos vencer, né, junto com todo um time de professores nas escolas, de gestores, de técnicos da Secretaria de Educação, saindo da 24ª posição entre as capitais do Brasil para a 5ª colocação, com os melhores resultados de alfabetização, que inclusive foi certificado pelo INEP, pelo Ministério da Educação. Então você me inspirou. E agora eu quero saber de você. Me conta, Lavínia, até lembrei da minha filha. Que bom que lembrei de Lavínia aqui, olhando para Ana Maria. Me conta, Ana Maria, quais são os teus projetos de futuro? Você está no Acre, mas e aí? Vai voltar para Porto Velho? A política local pode te esperar? Como é que tá aí os teus projetos? Cláudia, quando você estava falando do seu legado, nós fomos criadas juntas, né? Sim. Assim, temos 1 ano de diferença, claro que ela é a mais velha, tá, gente? Vocês acham, gente? O que vocês acham? Claro que não, né? É verdade, então, assim, gente, sou um ano mais velha. Ela fica chateada que ela é 1 ano mais velha do que eu, mas continua bem também. E nós fomos criadas juntas, né? Sim. E tudo que uma fazia, a outra fazia. E em todos os lugares que você esteve, minha prima, foi você que precisavam de você naquele lugar, né? Eu me lembro de você dando aula. Eu fui muitas vezes lá na escola Nossa Senhora do Amparo e você lá estava dando aula para as crianças. Então, assim, a Gláucia foi de dentro da sala de aula, ensinando as crianças. A Letícia me ajudava, não tinha descarga no banheiro, não era, Letícia? Letícia me ajudava com balde de água, porque era pertinho e ela ia lá muitas vezes. E essa escola que ela está falando que não tinha nem como dar descarga, nessa época era quando, Gláucia? Em 2000? Isso foi logo quando eu terminei o magistério, 2001. 2001.
Então, foi essa escola que em 2013, quando eu fui vereadora, eu lutei para que tivéssemos hoje a grande escola que nós temos. Olha como o destino chega. E por que eu estou falando isso, Glaucia? Porque eu acredito muito no destino. Eu acredito que nada é por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Eu cheguei hoje de Rio Branco. Exatamente. Né? Eu estou aqui arrepiada. Que eu linda. cheguei hoje de Rio Branco. Isso vai me motivar de novo. Eu cheguei hoje de Rio Branco, sem ninguém ter esperado. E você falando, eu quero você hoje, no meu primeiro dia no meu podcast. Eu tinha um convidado, mas aí eu pedi perdão, pedi para reagendar, porque eu queria a estreia realmente que fosse você. Quando você mandou a mensagem, eu estou em Porto Velho, eu falei, pois eu vou mudar agora a agenda do programa. E eu acredito nisso, eu acredito. E nós, Papai do Céu nos dá o livre-arbítrio também, né? Deus só quer o melhor para a nossa vida, mas a gente pode desviar o caminho. Então eu entrego todo o meu destino nas mãos do Papai do Céu, que eu continue seguindo. Nunca imaginei que eu ia deixar minha terra tão amada, Porto Velho, a qual eu fui criada. Nós nascemos em Goiânia, mas com meses nós já estávamos aqui em Porto Velho. Sou porto-velhense de coração, então nunca imaginei na minha vida que hoje eu estaria residindo em outro estado, a qual me acolheu com o coração assim aberto, um estado que nem Rondônia, que recebe todos de braços abertos, todos que vêm para somar e ajudar. E hoje estou lá naquele estado maravilhoso também, com a missão de fazer o bem na área da saúde e entrego a minha vida, eu sempre falo isso, Glaucia, nas mãos de Papai do Céu, de Nossa Senhora Aparecida, e sempre Ele vai colocando a gente no melhor lugar, tenho certeza disso. Deixa eu te falar uma coisa, Ana. Você sabe que a gente está aqui na região norte do Brasil, né? Rondônia, Acre, assim como outros estados, e nós temos uma realidade diferenciada. E aí esse é um ponto importante para falar de educação, para falar de saúde também. Nós temos uma geografia, uma especificidade diferente de qualquer lugar do Brasil. Mesmo em alguns estados da região norte, eles não têm a mesma realidade que Rondônia e Acre. Né? Então a gente olha para o Tocantins, é uma realidade, a gente olha para o Amazonas, outra realidade, o Amapá, Roraima, né? Então assim, a realidade de Rondônia e Acre é totalmente diferenciada. E aí a gente começa olhando para o nosso rio, aqui em Rondônia, o Rio Madeira, né? Que faz parte da construção da nossa história, né? Os nossos ribeirinhos. E aí a gente começa a pensar naquelas crianças que são as crianças mais vulneráveis, que são as crianças que residem nas áreas do campo, nas áreas rurais, nas áreas ribeirinhas, na floresta, como a gente costuma dizer, no campo e na floresta. E elas têm muita dificuldade de ter acesso à saúde e à educação. Né? Então a gente vê aí, muitas vezes, o poder público tentando criar estratégias, né, para o atendimento mais adequado. Só que passa ano e vem ano e a gente sente que essas estratégias elas são tratadas muito de forma imediata, assim, muito rapidamente, sem planejamento e acaba que não se transforma em política pública, né? Apenas ações pontuais. Então, a gente observa, por exemplo, nós tivemos uma cheia aqui em Rondônia, que você acompanhou bem, que foi em 2014, você já era vereadora, né, Ana? Eu lembro você descendo. Fui para o Baixo Madeira, junto com alguns vereadores, a vereadora Fatinha estava junto nesse dia, eu me lembro muito bem. Isso. Muitos ali foram foram para a água mesmo. Para a água mesmo, para o campo mesmo, né, Ana? E aí, Ana, tiveram que passar vários anos para que essas crianças tivessem um calendário nivelado com o da zona urbana, porque as aulas ficaram suspensas por muito tempo. E aí foi preciso estratégias de nivelamento de calendário. E, além disso, há pouco tempo, num passado não muito distante, houve também um problema de ausência do transporte escolar, onde houve toda uma logística passando o transporte escolar terrestre para a prefeitura municipal e o transporte fluvial das crianças para ir para a escola para o governo do estado. E foram quase 4 anos, apesar das inúmeras tentativas do governo do estado, foram quase 4 anos essas crianças sem colocar o pé na escola, Ana. E a gente entende, para quem olha a olho nu, fala assim, nossa, mas faltou cuidado, o poder público não agiu. Mas não, é justamente por conta da nossa geografia diferenciada.
o quanto é difícil encontrar uma empresa que queira prestar um serviço de transportar crianças num rio grandioso como é o nosso Rio Madeira, né, com inúmeros desafios. E o rio é a estrada das crianças ribeirinhas. E essas crianças, mais uma vez, tiveram a educação prejudicada por conta de não conseguir chegar na escola presencialmente. E fora a evasão. A evasão escolar foi um ponto de atenção nos últimos anos para quem reside em Porto Velho. E quem é da educação sabe o quanto é importante fazer com que toda criança esteja na escola e esteja todos os dias. Até redundante dizer, Ana, mas eu que sou da educação e a gente começou o programa falando de autoridade na educação, eu tenho um pouquinho dessa autoridade de falar de quanto é importante a criança se fazer presente na escola. E da mesma forma, Ana, você que é da saúde, o quanto é desafiador para que o poder público consiga acessar essas famílias, né? O que você tem a dizer sobre isso, já que você vivenciou uma das maiores catástrofes que aconteceram aqui em Porto Velho, que foi a enchente de 2014? O que você pode falar sobre isso? De que forma que pode ser feito um trabalho mais apropriado para atender essas famílias? E na sua gestão você conseguiu, né, organizar isso, resolver esse problema que nós tínhamos em Porto Velho. Porto Velho é grande demais. Eu estava vindo de ônibus de Rio Branco aqui para Porto Velho, aí você passa, já começa ali em Nova Califórnia, Extrema, aí passa União Bandeira para Babunã, e nós temos Jaci-Paraná. Sim, e nós temos a faixa também do Rio para as nossas crianças poderem estudar, muito grande. Imagina o que eu me deixei, quando eu me formei, Glaucia, até falar aqui para você, quando eu me formei eu trabalhei nos distritos de Porto Velho. Eu lembro. E minha maior indignação era saber que nós só tínhamos os fins de semana um dentista, um médico, um enfermeiro e um biomédico nos fins de semana para atender. Eu atendi 2 anos em Mutum, Paraná. E a mesma coisa era em todos os distritos. No Baixo Madeira, a mesma coisa. Né? Hoje já mudaram muitas coisas, né? Ver a época, ver a era dos mais médicos para poder chegar nessas localidades. Então, há necessidade, Glaucia, de melhorar e tem como sim, como você falou, que você conseguiu resolver muita coisa na sua gestão, na educação. Tem que ter um planejamento, tem que ter um cuidado maior, tem que ter uma valorização maior para os nossos educadores poderem estar lá na escola, no Baixo Madeira, para os nossos profissionais da saúde poderem também estar lá no Baixo Madeira, nos distritos. Então tem que ter a vontade, um planejamento e que nós conseguiremos sim, conseguem sim resolver muitas coisas na nossa área da saúde, da educação, do social e como a população precisa. Eu ficava indignada, eu fiz questão quando eu me formei de trabalhar nos distritos porque eu ficava indignada com a situação que o nosso povo do distrito passava. Hoje melhorou muito, mas muitas coisas ainda podem ser melhoradas para o nosso povo ribeirinho, para o nosso povo do distrito que tanto precisam. E deixa eu falar uma coisa, Ana. Lá em Rio Branco também tem essa realidade? Como é que é a educação lá? Como é que é a saúde? Você nota alguma diferença? Quais são os desafios lá de Rio Branco? Eu fico mais na minha parte da saúde, né, Glaucia? Mas a gente vê a parte da saúde, eu vejo muito o norte. Nós nortistas somos muito parecidos, né, na parte da saúde, na parte da educação. E a saúde, como eu trabalho na parte da saúde, eu vejo uma transformação boa que a saúde do estado do Acre vem fazendo ali para a população, né? E a gente tem um contato bom, né, para poder, eu sempre falo que tem que ter todas as parcerias e todo mundo junto a gente consegue fazer um bom trabalho. Gente, eu vou chamar mais um intervalo e a gente vai voltar para o nosso último bloco com o tema surpresa dessa entrevista com a nossa querida Ana Maria Negreiros. Já já a gente volta. Deixa eu te falar uma coisa, finalizando aqui a nossa entrevista com a grande Ana Maria Negreiros, essa mulher jovem, empreendedora, gestora, política nata,
que está fazendo a diferença lá no estado do Acre e que contribuiu muito aqui em Porto Velho. Mas, Ana, a pauta surpresa. Ouvi dizer, né, não sei quem foi, que você aí é uma expoente de ponta lá no Acre para se lançar como política lá no Acre, não sei a qual cargo candidatar-se, mas que você tem sido aí aclamada pela população, principalmente quem demanda lá da saúde, vê o teu trabalho, para que você também seja a voz da população lá no Acre. É verdade isso, ou são rumores, ou você ainda não tem nada certo? Como é que é? Conta pra gente. Essa Gláucia. Gláucia, a gente, assim, como eu falei para você, a vida da gente é um destino, né, que a gente nunca sabe. Hoje eu estou num projeto muito maior, né, que é um projeto do amor, e tudo a gente entrega nas mãos de Deus, né? As pessoas gostam do nosso trabalho, porque a gente faz com muito amor, como você fez na educação, né? Eu queria até saber de você o que você fez para você colocar a educação aqui do nosso município de Porto Velho, de 24ª alfabetização foi para 5º. Eu queria saber como é que você fez para os outros municípios fazerem igual a você ou melhor, né? Porque quanto melhor ainda, melhor para as nossas crianças. E vou aproveitar que eu vou ser agora dona do podcast e eu que vou te entrevistar. Queria saber de você, Gláucia, o que você fez para conseguir tudo que você conseguiu na nossa educação em tão pouco tempo? Ana, que legal, olha a pergunta. Ana, com muita humildade eu vou te dizer, nós fizemos um trabalho coletivo, né, com os professores, com os gestores e buscando parceiros exatos, parceiros que eram importantes para ajudar o poder público. O poder público, ele tinha um orçamento significativo, a gente sabe que para a educação sempre falta, mas para a questão de pautar a alfabetização, até tinha, porque a gente costumava dizer que a missa é a mesma ao longo de quase 2000 anos, mas a gente não tinha os resultados e realmente a criança ia para a escola e não aprendia a ler e escrever, e os dados evidenciavam isso. Então a nossa receita do bolo, nós primeiro buscamos uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Foi um Acho grande que foi, projeto. Foi a coisa mais acertada que fizemos, buscamos essa parceria. Até queria falar aqui, na época, o presidente Dr. Paulo Cury Neto, junto com a sua equipe, a consultoria da professora doutora Rita Paulon, Sueli Amaral, e aí eles criaram a estratégia de olhar para um projeto inicial que nós tínhamos, que era o Alfabetiza Porto Velho, e desse Alfabetiza Porto Velho eles tornaram ele um programa, sendo Porto Velho o piloto, depois levaram para todos os municípios, focando na formação de professores alfabetizadores, e era um ciclo, era formação de professores, monitoramento em sala de aula, avaliação, e aí vinha o resultado. E aí nós saímos realmente entre as capitais de 24º para 5º, inclusive esses dias saiu a certificação, muito legal isso. Então essa foi a receita, né? E os professores engajados, né? A gente realizou aí alguns programas que colocavam o professor no centro, né? Como o Prêmio Boas Práticas, o Prêmio Gestão e Inovação, a formação estrito sensu, mestrado e doutorado para os profissionais da educação, sendo financiado pela prefeitura. Então essa receita é muito simples, e ter professores engajados dentro da sala de aula, que acho que o melhor de tudo é a ação do professor ali, com acompanhamento de toda a equipe escolar, desde os professores até a equipe da merenda, da limpeza, da portaria. Então acho que é uma receita muito simples, dedicação, e o time verdadeiramente se dedicou. E eu posso te falar uma coisa? Sim. Eu tenho certeza que a educação ainda precisa muito de você, né? Muita coisa ainda a gente precisa no nosso município de Porto Velho. Eu não sei... mas deixa eu te falar uma coisa, Ana. Não sei o que o Papai do Céu tem preparado para você, mas nós precisamos muito de você. Mas deixa eu te falar uma coisa, Ana. Não te cortando, mas eu acho assim que a gente vive ciclos. Sim. E eu sou muito grata ao ciclo que eu vivi. Mas eu não falo... não como secretária, mas eu falo como educação como toda. Quem sabe o MEC precisa de você. Ana, deixa eu te falar uma coisa, não te cortando, Ana, mas eu acho que são ciclos, né? E eu passei um ciclo como gestora e agora eu estou num novo ciclo, né? Estou finalizando o doutorado, continuo atuando mas no meu nessa cargo. parte que eu falo para você. Você tem legal. assim um currículo
enorme. Quem sabe o MEC precisa de você, o Ministério da Educação. Deixa eu te falar uma coisa. Os órgãos Deixa eu te falar uma coisa, nem te conto. Estado. Papai do céu já te ouviu. Eu fui convidada pela professora Cidinha da Unir. Sou formadora do programa Escola em Tempo Integral pelo MEC. E eu não sabia disso. Sou formadora da região norte. Estamos com um time aí de 17 cursistas e a gente coordenando esse trabalho. Então, E não sabia. Então, assim, você tem um currículo. Então, assim, não deixe o sonho, a luta que você tem pela educação. Eu tenho certeza que o podcast seu também vai ajudar a nossa educação do nosso município. Você vai trazer muita gente boa para cá. Você vai estar sempre falando da nossa educação, defendendo a nossa educação. Então, continue esse amor que você tem pela nossa educação do nosso Brasil, não só do nosso estado e do nosso município, mas como o nosso Brasil como um todo, que eu tenho certeza que tem muita coisa lá na frente que o Papai do Céu está preparando para você. meu Deus, como a Ana Maria, olha só, virou uma apresentadora aqui, viu? Falei que eu ia tomar aqui o podcast. Tomou o podcast. Obrigada, Ana, pelas palavras. A Ana é sempre muito querida, uma prima irmã, como a gente costuma dizer, né, Sim. Ana? E realmente são conexões, coisas de Deus. Você está aqui faltou hoje. Faltou Elisete aqui né? hoje, Faltou viu? As Elisete, a Letícia Glaucia, já está aqui. Letícia, Ana Maria. Eu vou até dizer, Ana, só para não perder a oportunidade que a gente está falando de educação, que eu sou membro do Fórum de Educação Infantil de Rondônia, né, que é vinculado ao MIEB, o Movimento Interfórum de Educação Infantil, e eu queria até te convidar, mesmo estando no Acre, que você faça parte do fórum lá no Acre, porque lá tem uma equipe do Acre que tem esse fórum que eu acredito que você vai ajudar muito nessa parte da saúde vinculada com a educação. Então, eu sei que você não vai poder estar aqui no de Rondônia, porque agora mora lá, então que você procure o nosso MIEB do Acre, o Fórum do Acre, que eu tenho certeza que você vai ter muito para contribuir. Mas então, pessoal, infelizmente já chegou o fim, já está aparecendo ali que eu tenho que encerrar. Adorei, Ana, vou até descruzar as pernas, que as bênçãos de Deus nos proteja, Amém. que sejam, Amém. né, que você vai tenha ser aí... só sucesso esse podcast. Só sucesso o podcast, que você retorne para o Acre, para Rio Branco, Amém. tenha muito sucesso e possa contribuir cada vez mais com a população que tanto precisa de mulheres corajosas, engajadas e determinadas com você, que tem luz própria, né, Ana? Amém. E você continue sempre assim, essa grande mulher empoderada. Tudo que você toca, você transforma. Amém. E eu tenho certeza que você vai transformar esse podcast na educação melhor para o nosso, como eu falei, para o nosso estado, para o nosso município, que você continue assim, sempre transformando. Deixa eu te falar uma coisa, encerramos por aqui. Muito obrigada por ter nos acompanhado e até o próximo podcast. Tchau, gente. Toca aí, Ana.